Herondale perdido? Não tão perdido assim. Pra você que não aguentava mais outro Herondale nas histórias, porque não é como se existissem poucos, ou como se não existissem nenhum tipo de Herondale, variações ali, tem mais um. Adoro! Vem mais Herondale. Tem menos Herondale. O símbolo dos Herondale deviam ser coelhos e não pássaros. Boa, Porque esse não vídeo- há Ai, para. pássaro suficiente no mundo. Bom, esse vídeo é pra falar sobre o Kit, que é o nosso mais novo queridinho Herondale, da família mais babadeira que existe no mundo Shadowhunter. E, Os Herondale, obviamente. claro, a Cassie adora Herondale, também adoramos. E vamos falar sobre toda essa treta aí de Herondale perdido. Para algumas pessoas que não leram os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que não entenderam qual que é esse rolê mais detalhado, a gente vai explicar também nesse vídeo. Então fique aí atento pra saber como que surgiu mais um dessa família nesse próximo livro. Ok. Eu tô adorando, porque o Felipe tá falando assim, vai aparecer um novo, e eu, fique atento como. Então, se você leu os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, você deve ter passado por um conto que se chama O Herondale Perdido. Que é uma coisa que a Cassie já vinha colocando misteriosamente nas respostas que ela dava no Tumblr dela, comentando de que nem todos os Herondales que a gente conhecia já haviam sido apresentados e que existiam mais alguns. No conto, a gente descobre que o Tobias, que é um antepassado do Will, tinha uma esposa, que era a Eva Blackthorne, e ela estava grávida. Por decorrências e acontecimentos, ele foi considerado um traidor pela Clave, porque ele fugiu do campo de batalha por determinadas circunstâncias que não eram bem culpa dele, né? Covardia pra eles é uma alta traição. Né? Então acabou que ele fugiu do campo de batalha e por isso ele devia ser punido. Como ele fugiu, né, e fugiu bem, pelo visto, Bem fugido. a pena caiu sobre a esposa dele. Só que ela estava grávida. Até aí nada de incômodo para Clave. Ela foi assassinada. Só que antes, pouco tempo antes dela ser assassinada pela Clave, então, né, foi um assassinato, como posso dizer, legal. Uhum. A Catarina acabou salvando a criança que ela estava carregando, Que era um Herondale. que era um Herondale, por ser filho de Herondale, e levou essa criança para a América. Na América, ela cuidou dessa criança, foi a mãe dessa criança e manteve ela escondida, vivendo como um mundano. Essa criança cresceu, teve a própria vida, Própria a ponto família. de ter a própria família e Descendentes. descendentes. Até que a Catarina largou ela na vida e falou, vai agora, meu filho, e voltou Se vira. para a Inglaterra. Nisso passou a existir uma linhagem de Shadowhunters descendentes dos Herondale, desconhecida por todos, que essa é a origem do Herondale perdido. E que a gente não sabe se todos eles sabiam se eram Shadowhunters ou não. E chega até o momento que a gente é apresentado ao Johnny Rook, né, que é apresentado logo no começo, né, no prólogo do livro Dama da Meia-Noite. E a gente sabe que ele é um Shadowhunter, né, só que ele não quer nada a ver com isso. Então, ele dá a entender que ele tem o conhecimento, Ele tem o conhecimento de que é Shadowhunter, só que ele age com a maior naturalidade, falando, não, sou só apenas um mundano com a sou visão. só um mundano que tem a visão, que enxerga essas porrada toda de coisa e tá vivendo aqui na boa. Inclusive, eu acharia mais interessante... Eu adoro Herondale, tá? Deixando bem claro, minha família é Herondale. Mas eu acharia mais interessante se de fato tivesse dado uma ênfase para mundanos que têm visão, sabe? Tipo, Porque isso é uma coisa que a gente ainda não viu na É, série. e é um mundano com visão, seria, né? Um mundano com visão que tem muita influência no mundo das sombras ali. Porque então. ali ele era um dos cabeças do Shadow Market, né? Sim. Do mercado das sombras que a gente também conhece no livro. Uhum. A partir daí a gente conhece o Kit. Na verdade a gente conhece o Kit antes, né? O Kit é o primeiro personagem a aparecer no livro. Que é o filho do Johnny. E tem então todo o decorrer do prólogo em que eles mostram que eles são mundanos com a visão e eles estão lá no Shadow Market. E aí eles têm contato eventual com Shadowhunters, com feiticeiros, com outras criaturas. E o Johnny acaba falando pro Kit que ele é o maior segredo que ele possui. Isso já Deixa a pulguinha atrás da orelha. deixa tipo, que segredo. Uhum. No decorrer do livro a gente vai lendo, ele se torna importante pra trama, porque ele ajuda, ele acaba
presença de situações porque ali. o Johnny, na verdade, ele vendia informações, né? Então ele sabia de muita coisa. Ele foi o primeiro informante do Shadowhunter porque eles precisavam. Tem até o momento em que o Ty acaba invadindo a casa deles e põe a faca no pescoço do Kit, que é o primeiro encontro dos dois, onde começa a, talvez, se você tem ali direito, notar que o Ty olhou nos olhos e teve uma relaçãozinha assim, tipo, que ele não tem com todo mundo. Que o Ty, por causa do autismo dele. Tem autismo, né? Então ele não tem essa relação com todo mundo, e com o Kit foi uma coisa diferente. Se você leu ali, você falou assim, tá um pouco diferente do normal. Enfim, chegamos ao final do livro, em que finalmente aparece Jane Tessa, que era a promessa da Cassie desde o início, que ela mencionou essa série. Outra observação, que se você leu direitinho o prólogo, eles aparecem no prólogo, onde um rapaz de cabelo preto com uma mecha prateada e uma menina de cabelos castanhos ondulados estão andando juntos pelo Shadow Market. Sim. Obviamente é o casalzinho, né, de Eles Fernando Devine. estão ali procurando, a gente acaba descobrindo que eles estão de fato procurando esse Herondale perdido. O livro inteiro eles ficaram sumidos porque eles estavam procurando Herondale, porque já não bastava mais Herondale. Já não bastava, né? Eles estavam procurando mais, não é mesmo? E eles acabam achando, de fato, o Kit, assim, meio tardiamente, porque eles não conseguiram salvar o Johnny, né, que teve todo aquele... Eles chegam justamente no momento da morte ali do Johnny e tipo, ok, não vai dar pra falar com teu pai, então vem cá aqui. Mesmo. E foi isso. E eles explicam, e aí a Tessa revela pra gente que o Kit é na verdade uma abreviação, um apelido de Christopher, porque já não bastava ser Herondale, também precisa repetir o nome, onde todo mundo chama Jonathan, todo mundo chama Christopher e todo mundo chama Herondale. É uma tradição, gente. Vocês então, se não é nessa ordem, é numa ordem contrária, onde Herondale é sempre no final. E o Johnny era Jonathan, né? Então, acaba, viu? Falei. Então, Herondale sempre no final, Christopher e Jonathan podem alterar a ordem e ter nomes aleatórios no meio, no começo, antes e depois. Então, o Kit, na verdade, é Christopher Herondale, filho de Jonathan Herondale, filho de, provavelmente, gente com o mesmo nome. E eu acho interessante que o Kit, ele teve ali a participaçãozinha dele no primeiro livro, mas ele não teve tanta relevância, né, como os outros personagens, mas talvez ele tenha bastante relevância no segundo livro, e ele vai ser meio que a Clary, né, dos Ativistas das Trevas, porque ele não sabe vai ser um menino agora. Ele sabe do mundo das sombras, tal, mas ele não sabe essa relação dos Caçadores de Sombras. Né? Isso vai ser interessante, porque ele já tem um conhecimento de como funciona ali. Isso é Shadowhunter, isso é demônio, isso é fada, isso é feiticeiro. Mas ele se via como uma pessoa que só conseguia enxergar de longe. Ele se via como plateia. Agora ele é um atuante ali na peça das desgraças que acontecem. E ele não quer ser Caçador de Sombras, né? Ele não é uma ideia muito... Não é prazerosa pra ele. Até porque o pai dele já vinha com o ensinamento de que não é uma coisa boa, mantenha-se longe, mantenha-se afastado, só saiba o que eles querem e cobre por isso. Então acho que ele tá mais... Ele vai, de fato, isso vai acontecer, ele vai ter o treinamento dele e tal, mas ele vai estar mais ali por questões de proteção, porque ele viu que deu merda com o pai dele, né? Então ele vai estar ali no meio deles por causa desse motivo. E pra quem gostou bastante do Herondale Perdido, saiba que não será a última série em que teremos um Herondale. Por sorte, não será um novo, será esse mesmo, que a gente acredita que vai aparecer em TWP, que seria a abreviatura para The Wicked Power. De fato, como o Arthur falou, a gente vai ter, até então, vai ser a última série da Cassie no universo dos Caçadores de Sombras, que é The Wicked Powers, né, vai ser a 5ª série dela. E já tinha indícios, né, ela falava que os protagonistas... que teriam Herondales e que os protagonistas eles seriam... Blackthorns mais novos. Blackthorns mais novos e que teriam protagonistas, um casal homossexual. E a gente tem indícios de que isso já está acontecendo, né? Os Blackthorns mais novos seriam... Os mais novos. Os mais novos, o Ty e a Liv, que eles não são tão velhos quanto eles o Julian. Eles não são os personagens principais dessa série. São diretamente os atrás deles. Então a gente acredita que sejam eles porque, por exemplo, o Tavi e a Drusilla ainda assim seriam muito novos pra ser personagens de uma série. Eles ainda vão aparecer, se eles não morrerem, mas eles vão aparecer. Mas acho que os protagonistas eles seriam de fato os dois. E a Cassie falou desse casal homossexual que a gente tem certeza, plena certeza, que vai ser o Kit com o Ty, né? Que até ela falou que
Um dos chips seria um nome fofinho, que seria Kitty, que é gatinho em inglês. Que em inglês é né? gatinho. O nome do chip deles. E se vocês lembram do que a gente falou, de você ler direitinho, você nota que já teve uma troca ali de afeições entre o Kit e o Tai. E também porque depois que o Tai chega no instituto, é comprovado que ele é um Shadowhunter, porque ele abriu as portas do instituto, o Tai passa a ser muito protetor com ele, coisa que ele não é em demasia com as outras crianças. Não porque são irmãos dele, mas porque é uma pessoa nova, uma pessoa que ele já havia encontrado em outra situação, então a gente já fica assim, tá rolando algo. E com todas essas pistas a gente fica tipo, é isso. Ok. Não tem mais o que bolar, é isso. E tem também, a gente fica com algumas teorias de qual seria a relevância do Kit nessa série, né? Sim. Já diretamente nos Artistas das Trevas. A gente já falou isso em outro vídeo, né? Falando sobre a Lady Midnight, que a gente acredita, é uma das teorias é que ela tem algum grau, algum nível de parentesco com ele. E por ele não ser tão, assim, ele não goste tanto de Caçador de Sombras, talvez ele vá pro lado dela em algum momento. Talvez ele participe de algum atentado contra os Caçadores de Sombras, talvez mesmo sem perceber, mas por influência da Annabelle, que agora voltou e não sabemos como ela é. A gente, assim, é o que a gente pensa, é uma das nossas teorias, porque a gente acha que a Cass ela não ia colocar um Herondale só porque é um Herondale e tá, é um Herondale, tá bonito. Se bem que, vamos combinar que é possível. Mas eu acho que tem um motivo dele estar E a gente não acredita que teriam tantas pontas soltas, sem nenhum nozinho entre elas. Então ela colocou a Annabelle, que é uma Blackthorn, ela colocou o Kit, que é um Herondale descendente de uma Blackthorn que sofreu umas injustiças no passado. Então agora é possível que um tenha alguma coisa a ver com o outro, um procure pelo outro, um acabe chegando no outro. E eu acho que pode ser interessante se ele tiver alguma interação com o Jace também no futuro, porque o Jace talvez apareça também nos outros livros. Porque o Jace, né? E a Tessa são praticamente os últimos Herondales. A Tessa ela não se considera mais Herondale. Uma Herondale, mas de fato, como o Caçador de Sombras, é o Jace, se ele tiver filhos, talvez. Né? Então, como ainda não tem filhos e como ainda não casou com a Clary, ele de fato é o último Herondale, só que não mais, porque agora temos outro. Então esse foi o nosso vídeo sobre o Herondale perdido, mais específico sobre o Kit. Mais um Herondale na nossa história, mais um Herondale. Não foi um vídeo muito sobre teorias, foi mais sobre explicações. Porque ainda não tem como formular muitas teorias sobre ainda o que teve ele vai teorias, fazer. Mas foi mais sobre quem é o que tá fazendo e o que tá acontecendo com ele agora. E um pouquinho do que a gente pode esperar. Tanto que a gente acredita que ele seja um dos protagonistas de TWP. Então a gente também quer saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de ter mais um Herondale perdido? Será que vai ter mais Herondales perdidos? Será que vai ter mais? Será? Acredito que sim. Vocês acham que o Jace vai ter, sei lá, quíntuplos só pra ter mais 5 Herondales? Então é uma possibilidade. Então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E acompanhe os próximos vídeos, que talvez tenham mais vídeos sobre Lady Midnight ainda. Por favor, sugiram pra gente temas, porque a gente não sabe às vezes o que vocês gostariam de ouvir, o que vocês gostariam de cogitar, teorias e tudo mais. A gente gosta muito de falar de teorias, então se vocês quiserem alguma teoria específica, a gente pode falar sobre algum fato específico do livro, algum personagem, alguma análise, alguma coisas sobre os livros. Mande pra gente futuros. Aqui. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo se você gostou. E acompanha a gente e até a próxima.